Durante quase 15 anos, trabalhando no mercado corporativo, em empresas pequenas, médias e até algumas empresas a nível nacional, eu pude perceber uma coisa. O mercado é viciado em super-heróis. A maior parte das empresas está sempre procurando um profissional que resolva todos os problemas dela de faturamento. Sabe, o vendedor mágico, o bom da lábia, o super vendedor. Só que as grandes empresas, os grandes players do mercado, faz tempo entenderam que esse jogo não é bem assim. Elas não confiam mais 100% no talento. O que faz elas se tornarem diferentes da maior parte das empresas no mercado e abocanharem muitas vezes essas outras empresas é que elas têm duas coisas que as separam das demais: dados e processos. É por isso que hoje eu tô aqui para estragar o romantismo de vocês. Prazer, meu nome é Eric Gazapina e eu vou te explicar hoje o que diferencia uma empresa previsível de uma empresa bagunçada. E posso te garantir, é só uma coisa: método. Se você tem uma empresa que está 100% dependente de talento, na verdade você não tem uma empresa, você tem um cassino. Você tem que torcer todo dia para o teu melhor vendedor acordar de bom humor, para ele estar bem de saúde, para ele estar motivado, para não furar o pneu do carro e para que ele consiga aquele desconto que ele está esperando para fechar aquela venda. Mas o mundo real não está nem aí para a tua torcida. As empresas inteligentes entenderam que com processos bem executados e uma análise de dados principalmente preditiva, elas transformam qualquer pessoa em um excelente profissional. E é isso que elas aplicam hoje em dia. Não dá mais para confiar só no talento. O improviso adoece. Ele adoece teu caixa, ele adoece a tua equipe, ele adoece a tua previsibilidade financeira. E quem está falando isso para vocês não é alguém que aprendeu isso lendo um livro. Eu estou falando isso para vocês com base em uma experiência pessoal. Em 2021 eu fui diagnosticado com síndrome de burnout. Na época nem tinha nome, mas era uma doença relacionada ao excesso de trabalho. Essa é a forma bonitinha de a gente dizer que a gente está esgotado e que principalmente a maneira errada de fazer trouxe isso como consequência. Eu busquei sair de onde eu trabalhava na primeira oportunidade. Errei. E 6 meses depois eu estava acumulando a 3ª demissão seguida. Quando esse tipo de coisa acontece, a gente não tem muita saída. A gente precisa se reinventar. E nesse momento, cansado de ser demitido, eu resolvi empreender. Junto com a minha esposa, que era confeiteira desde 2016, a gente resolveu mudar o modelo de negócio da Grife do Açúcar, que era a confeitaria dela. Ela era um negócio que só atendia aos finais de semana, que não tinha encomendas recorrentes e tinha um modelo de venda que era totalmente reativo, ou seja, dependia de um pedido para que o negócio continuasse sobrevivendo. A nossa ideia ali era diferente, era transformar aquela marca que já existia em um negócio de demanda empurrada, ou seja, a gente produziria produto e levaria para a rua. Com R$300 no bolso, a gente comprou as primeiras matérias-primas e fizemos uma definição clara. A gente vai pegar todo o conhecimento que eu tinha sobre vendas e vai colocar na rua. Não como forma de testar algo, mas porque a gente sabia o que precisava fazer para sobreviver. A conta era simples, era vender R$300 por dia. Caixinhas com 4 brigadeiros, 10 caixinhas, 30 caixinhas com 4 brigadeiros. Cada a um valor total de R$10 a unidade. A gente teria um faturamento ali diário de cerca de R$300. Esse faturamento no final do dia seria dividido por 2, R$150 entraria para o negócio e R$150 a gente levaria para casa. No primeiro dia, nós fizemos 20 caixinhas de brigadeiro. E das 20 caixinhas de brigadeiro, nós vendemos 17 caixinhas em 45 minutos. Eu pensei, uau, vou ficar rico. No segundo dia a conta já não foi assim. Fizemos as mesmas 20 caixinhas e eu vendi um pouco mais de 10. Com muito trabalho, as últimas delas até tentando diminuir um pouco o preço para vender um pouco mais. No terceiro dia fez um calor insuportável em Tubarão e metade das caixinhas que eu tinha de brigadeiro derreteram.
Quando eu olhei para aquelas caixas todas derretidas, aqueles brigadeiros meio moles, eu saí um pouco triste. Voltei para casa e falei para minha esposa, beleza, a gente pode continuar, mas o produto não é esse. Nós fizemos algumas mudanças e uma definição que mudou completamente o nosso negócio. Estrutura. A gente dividiu o nosso negócio em duas partes e agora a minha esposa era o cérebro produtivo. Ela ia ter liberdade para criar produtos, para escolher matéria-prima, fornecedores. Mesmo com pouco dinheiro que a gente tinha, a gente ia investir em inovação. E ela pegou todo o conhecimento que ela tinha de confeitaria, desses quase 5 anos trabalhando, e investiu em um produto que a gente considerou que era um produto salva-vidas. Cookies artesanais. Na época, vender na rua um produto com um pouco mais de R$10 a unidade era até uma ousadia, visto que a maior parte dos doces eram vendidos a R$2,50, R$3, R$4, no máximo R$5. No primeiro dia de venda de cookies, nós vendemos 11 unidades em um pouco mais de 1 hora. Era praticamente a fornada inteira que a gente tinha. E no último cliente, eu ainda tive a surpresa de receber um puxão de orelha, porque não tinha para todo mundo. Eu estava responsável por ter rito e disciplina. A minha esposa estava responsável por ser criativa e escolher os produtos. Embora a gente não avançasse uma área do outro, nós nos ajudávamos muito, porque olhar de fora o que o outro está fazendo é sempre muito mais fácil para a gente ter opinião. E engana-se quem pensa que quem não trabalha no nosso negócio não pode conhecer e dar boas ideias no nosso negócio. A gente recebia boas ideias na rua o tempo todo. Algumas a gente aplicava e outras não. Só que a realidade, quando a gente começa a empreender, principalmente sem capital de giro, fôlego, caixa, ela é completamente diferente do que as pessoas pensam. Não tem glamour. A gente atrasa boleto, a gente atrasa fornecedor e, no nosso caso, quando muita coisa começou a dar errado, a gente recebeu até uma carta de despejo. E tudo isso somado vai fazendo com que a gente tenda a abraçar um improviso. É como se um time de futebol que tivesse treinado a semana inteira uma mesma estratégia, entrasse em campo e na primeira jogada, em menos de 1 minuto de jogo, tomasse um gol. A tendência que os times têm é mudar completamente a estratégia e sair atacando loucamente, fazendo uma coisa que não planejaram. Qual a chance disso dar errado? É gigante, porque se o que você treinou não deu certo, qual a garantia que você tem de que o que você não treinou vai funcionar? Então, o que eu entendi no passar do tempo é que se a gente criasse uma estratégia eficaz e seguisse ela todos os dias, com rito, com disciplina, com resiliência e principalmente focado em fazer o que a gente precisa fazer, a gente ia conseguir esse resultado. A ideia ali não era se eu ia ser o melhor vendedor do mundo, se a minha empresa ia ser a maior da minha cidade ou não. A minha ideia era sobreviver. Então, era voltar à conta inicial. R$300 por dia, R$300 por dia, R$300 por dia, para que a gente pudesse pagar as contas. Na maior parte dos dias, eu não tive motivação. Na verdade, o que me manteve em pé foi saber que se eu não continuasse vendendo, já que eu já não tinha mais crédito, não tinha mais dinheiro, não tinha mais fluxo de caixa nem nada, se eu não vendesse, eu não ia ter o que comer amanhã. E sim, pode parecer um coitadismo, pode parecer piegas, mas essa é a realidade no Icru. Essa foi a nossa realidade durante quase 3 anos. Nós somos um casal, pai de 2 filhos e que precisava manter a família ativa. Precisava pagar aluguel, precisava pagar luz, precisava pagar internet e todas essas coisas. Então, quando a gente viu que a realidade bateu na porta, a gente abraçou uma coisa. Independente do que acontecer, a gente vai ter que vender. Muitos dias, por conta até da questão de não ter tratado o burnout da maneira correta, porque eu fugi do problema ao invés de tratar ele, eu tinha crises de choro antes de sair para trabalhar. Mas todos os dias eu estava lá. Faça sol ou faça chuva, eu estava na rua vendendo doce, sorrindo para pessoas, enquanto por dentro eu estava destruído. Ninguém precisava saber, é como se a rua fosse a minha Disney, e na Disney o Mickey nunca está triste. Então, se estivesse fazendo uma chuva torrencial, eu ia estar lá. Se estivesse fazendo um calor de 40 graus, eu ia estar lá, todo santo dia.
E essa persistência, essa resiliência, esse fazer de novo todos os dias, mesmo sem querer, me ensinou que existe uma máxima de vendas que muitas vezes a gente negligencia. A máxima de vendas que diz que quem oferece mais, vende mais. Eric, mas isso é uma maneira muito simplista de falar sobre vendas. Sim, mas é que a maior parte dos vendedores, principalmente com os meios digitais, está acostumada a não oferecer mais. A gente tem uma geração de vendedores que não faz venda. A gente tem uma geração de vendedores que sofre compra. Isso é o que diferencia muitos negócios hoje. Todas as grandes empresas estão focadas em não ter apenas um canal de vendas. Elas têm mais de um, elas têm vários. Elas vendem através do site, mas elas vendem através do representante, mas elas vendem através de distribuidor, mas elas vendem através de redes sociais, e estão no TikTok Shop, e estão na Shopee. Elas estão em muitos lugares ao mesmo tempo. Então elas aumentam a chance de ter pontos de contato com os clientes. Ao mesmo passo que elas têm sim procura passiva, elas continuam fazendo um trabalho massivo de vendas nas ruas, ou em qualquer que seja o seu mercado. Quanto mais tempo foi passando, a gente começou a aumentar a nossa gama de clientes. E a estrutura era muito simples, a gente batia na porta de mais ou menos 20 comércios por dia, essa era a nossa conta padrão. Esses 20 comércios tendiam a ter 4 a 5 pessoas em cada um deles, então a gente estava falando de atender mais ou menos 100 pessoas físicas durante uma tarde, um dia e tarde de trabalho. Isso fazia com que a gente tivesse a marca de 500 clientes atendidos por semana. E a gente tinha muito claro também qual que era o ticket médio que cada parada, ou seja, cada empresa, a gente costumava vender. Os nossos produtos, eles custavam entre 10 e 15 reais a maior parte deles. O nosso ticket médio estava entre 22 e 25 reais na época. Então, em cada parada, a gente fazia uma venda de 25 reais. Com 10 vendas, eu praticamente já atingi o meu objetivo. No ápice do nosso negócio, nós chegamos a ter um faturamento de 16.500, algo em torno disso, sem nem ter aberto uma porta, sem nunca ter colocado o nosso negócio para a rua, sem nunca ter um lugar onde as pessoas fossem até a gente, sempre a gente indo atrás das pessoas. E na rua também eu validei o que eu chamo de teoria do 1, 2, 3, que foi a maneira que eu entendi de tornar a minha rota mais efetiva. Afinal, eu tinha 2 horas e meia, 3 horas para estar na rua vendendo, e eu não podia perder muito tempo, porque uma porta que eu batesse e eu não fosse produtivo era uma chance a menos de vender, uma chance a menos de vender, uma chance a menos de faturar. Por mais que a gente fosse criativo, que a gente fosse legal e que o meu foco não fosse vender para todo mundo, eu não podia desperdiçar tempo. Então, para isso, eu criei a teoria do 1, 2, 3. O que é a teoria do 1, 2, 3? Eu divido os atendimentos em 3 etapas, ou dividia, né? E isso funcionou muito bem para mim quando eu vendia na rua e funciona muito bem para mercados de varejo ou carteira fixa. Eu levo isso, às vezes, para os meus clientes quando eu aplico. O primeiro passo é o filtro de receptividade. A gente vai entender o quanto a gente é bem recebido naquele local. Então eu tinha uma coisa muito clara na cabeça: não é porque eu estou vendendo doce que eu preciso ser mal recebido. Se eu fosse mal recebido naquele lugar, eu não voltava mais. Não interessava se eu tivesse vendido ou não. Porque uma das coisas que a gente tem que ter quando a gente está na rua é brio. E ninguém é melhor ou pior porque está fazendo algo. Eu não era pior que ninguém porque estava vendendo na rua. Eu simplesmente estava oferecendo uma oportunidade de adquirir um produto. E as pessoas, elas não precisam gostar de você, elas não precisam comprar o teu produto, mas educação é fundamental. Então, se a receptividade fosse boa, eu voltaria uma segunda vez naquele cliente. Ou, se no primeiro momento a receptividade fosse boa e o cliente vendesse, a gente voltava naquele cliente. Se até 3 semanas consecutivas, 3 tentativas seguidas, aquele cliente não comprasse, ele estava fora da rota.
Por quê? Porque eu pensava o seguinte, vamos lá. Se eu passo 3 semanas seguidas, o argumento dinheiro, ele já está demovido dali, porque o cliente, eu passei em 3 semanas diferentes, o cliente teve 3 oportunidades diferentes de receber o salário. O cartão já virou, ele já pagou a fatura, ele já pagou as compras, 10, 12 reais, se tivesse que sobrar, já teria sobrado. Se o cliente é um cliente muito disciplinado com dieta e em 3 semanas ele não comprou, é muito provável que ele não vá comprar. Ele é realmente muito disciplinado, ele não furou a dieta em nenhum momento. E se o cliente tivesse algum tipo de restrição em relação à alimentação, se ele fosse celíaco, se ele fosse diabético, ou não pudesse consumir algum daqueles produtos ali, fosse alérgico ao que a gente estava vendendo, eu não tinha produtos especiais para atender ele. Então não fazia nenhum sentido eu continuar naquele local. Só que a nossa história é muito engraçada porque enquanto a gente estava fazendo isso para sobreviver, muita gente achava que a gente estava fazendo como experimento social, porque paralelo a isso eu fazia faculdade, paralelo a isso eu era chamado para dar palestra em alguns lugares, fazia parte da associação empresarial local. E as pessoas achavam que aquilo ali era um experimento, porque eu estava sempre sorrindo, porque eu sempre fazia as coisas da mesma forma, porque a gente tinha um volume alto de vendas e quem é inteligente faz conta, sabe o preço que o produto custa, sabe quanto a gente vende por dia e quanto a gente tende a ganhar. Então, eu comecei a receber muitas propostas para que eu trabalhasse nas empresas dos clientes que eu atendia. E eu coloquei uma coisa muito clara na minha cabeça, que era, se eu posso vender para mim, eu não preciso vender para os outros. Não que fosse um demérito, mas eu entendia que eu conhecia muito bem as dores e as delícias do meu negócio. E eu não precisava passar pelo fato de ser aprovado por alguém. Eu já sabia o que eu precisava fazer para ter sucesso no meu negócio. Quando eu comecei a recusar esses convites, começaram a aparecer então propostas para que eu ensinasse os clientes a fazer no negócio deles o que eu fazia no meu. E aí foi onde eu fechei a primeira, a segunda, a terceira, a quinta, a 7ª consultoria. Em alguns meses, a minha agenda já não tinha mais tempo para vender doces. Era o método que a gente tinha criado, engolindo o trabalho na rua. Nesse tempo, eu pude concluir que a maior parte das empresas tem a mesma dor, pelo menos as que eu atendo. Elas têm um faturamento que não se consolida. E beleza, você tem um faturamento desse quando o teu produto é sazonal. Se o teu produto não é sazonal, essa inconstância vai adoecer o teu planejamento. Quer dizer, não tem planejamento aqui. Então, a maior parte das empresas, elas não sabem quando não vendem, o porquê não vendem, e para mim, o que eu considero mais latente, o que mais me chama atenção, é que elas não sabem nem o porquê que elas venderam quando elas venderam. Elas não sabem o que levou elas a atingir aquele pico ali de fevereiro e também, muito menos, sabem o que fez elas não atingirem nem perto do resultado de janeiro lá em março. Isso acontece porque a maior parte das empresas não analisa dados e foca toda a sua operação em talento. O talento, ele tende a não respeitar processo. E na maior parte das empresas, eu sempre brinco que o melhor vendedor é sempre o pior vendedor. Porque o melhor vendedor é o cara que não quer preencher o CRM, o melhor vendedor é o cara que ele não quer ligar, o melhor vendedor é o cara que não quer fazer ticket médio, é o cara que está acomodado, que quer dar o maior desconto possível e quer receber a mesma comissão de como se ele não tivesse dado o desconto. Então, o melhor vendedor, ele também é o rei de criar desculpas. Ele é o rei de buscar uma brechinha, ele é o rei de pedir concessão. Todo mundo olha para ele com cara de super-herói. E é por isso que eu criei o Super Talentoso. O Super Talentoso é um super-herói às avessas, onde os principais poderes dele são fazer as coisas que ele não deveria fazer. Ele usa sempre o superpoder dele para se safar de uma situação que ele não deveria ter criado.
Então o super talentoso, ele é aquele vendedor que a gente tem, que todo mundo olha bem. Ele pode ser também aquele vendedor que bateu uma meta uma vez só, sabe? Ele bateu uma meta lá em outubro de 2023 e ele conta até hoje como se fosse o maior milagre possível. Mas se tu perguntar para ele o que ele fez para bater essa meta, ele não sabe. E como todo super-herói, o super talentoso tem superpoderes. E quais são esses superpoderes? O super talentoso, ele tem o superpoder do desvio da culpa. A culpa de não bater a meta nunca é dele. É do mercado, é do concorrente que está doando produto, é do imposto, que agora está muito caro. Agora a carga tributária está matando todo mundo. É da logística que não entregou, é da produção que não produziu o produto. O super talentoso, ele também tem um superpoder que é o esmagamento de cota. Ele faz tudo possível para que ele precise colocar a meta dele no mínimo de clientes possível. Se possível, num cliente só. Porque isso faz com que ele tenha menos trabalho. Porque ele não quer trabalhar. Ele só quer receber a comissão dele no final do mês. E principalmente em mercados onde o cliente compra de maneira recorrente, esse cara, o super talentoso, é aquele cara que já nem sai mais para fazer visita. Ele fica sentado em casa só mandando pedido do WhatsApp. Empresas de representação comercial vão me entender. E ele também tem um superpoder que eu acho que é o mais legal de todos, que é o desconto infinito. Ele sempre tem uma forma de dar mais desconto para o cliente sem aumentar mix, sem trazer nenhuma contrapartida para a empresa, às vezes desconto com prazo alongado e o melhor de tudo, a empresa paga para ele a mesma comissão do que se ele tivesse vendido aquele produto com lucro. Mas eu sei que isso não acontece aqui na empresa de vocês, certo? Ninguém aqui tem um super talentoso na empresa. Até porque a maior parte das empresas aqui é organizada, trabalha com dados, trabalha em processos. Eu sei que é raro vocês conhecerem um vendedor assim. Só que, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se vocês não conhecem nenhum vendedor assim, pode ser que esse vendedor seja você. É aquela história, né? 1 a cada 3 pessoas, se tu olhar para o lado, o da esquerda não é, o da direita não é, pode ser que seja tu. Então assim, isso é uma brincadeira, gente, pra gente trazer para o mundo real. Mas isso não é o Eric que está dizendo. Isso é a ciência. A inconstância das empresas, ela não é a causa do problema. A inconstância das empresas, ela é um sintoma de que as coisas não estão bem. Certo? E aí, eu tenho um estudo que eu gosto muito de usar, e ele foi feito por uma das maiores autoridades no assunto psicologia e performance, a doutora Carol Dweck. Em 1998, ela publicou um estudo que ela passou décadas fazendo, que era o estudo de entender o que fazia as pessoas performar melhor, se era talento ou se era repetição, esforço, enfim. Ela conduziu um estudo separando 2 grupos de pessoas e dava uma tarefa para esses grupos de pessoas fazerem. Um grupo, ao realizar a tarefa, recebia elogios do tipo: nossa, tu é muito bom nisso. Nossa, tu é muito talentoso. Caramba, tu nasceu para fazer isso. Esse era o grupo do talento. E um outro grupo, ao realizar a tarefa, recebia o elogio que era voltado ao esforço. Então, nossa, tu te empenhou muito para fazer isso. Caramba, isso deve ter custado muito do teu esforço. O que acontece? Com isso, ela criou 2 tipos de mindset, que é o mindset fixo, ou seja, a mentalidade fixa, e a mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa, ela está com foco no talento nato, ou seja, ela foca em mostrar para a pessoa o quanto a pessoa é talentosa. E o mindset de crescimento, a mentalidade de crescimento, ela tem o foco em dizer para a pessoa o quanto ela é capaz de fazer aquilo porque ela é esforçada. O que acontece? As pessoas que têm o mindset fixo, elas tendem a ter foco no talento. Ou seja, elas acham que o talento delas resolve tudo. É o vendedor preguiçoso. Ele sabe que ele é bom, ele sabe que ele tem lábia, ele sabe que aos 45 do segundo tempo do último dia do mês ele vai convencer o cliente a fechar aquele pedido grande só porque o cara é amigo dele. E quando eles são levados à situação de desconforto, eles fogem desses desafios por medo.
Já a galera do mindset de crescimento, da mentalidade de crescimento, eles têm foco na estratégia e no esforço. E eles, ao invés de correr do problema, eles correm para o problema. Ela fez o primeiro teste, elogiou as pessoas, aplicou um segundo teste e constatou as duas mentalidades. Na sequência, ela volta e aplica o teste que ela aplicou lá no início do processo, que é o teste antes dela fazer os elogios. Qual que é o resultado? Quando ela reaplica esse primeiro teste, o grupo do processo, ou seja, o grupo do trabalho duro, do esforço, esse grupo do processo melhora a performance comparada ao primeiro teste em 30%. O grupo do talento reduz a performance em 20%, comparado ao primeiro teste. Isso prova pra gente que focar só no talento não é mais o caminho. E que vendas exige uma matemática por trás. Eu costumo olhar o faturamento de uma empresa baseado em 3 pilares, com uma conta matemática muito simples. Oportunidades, conversão e ticket. Esses são os 3 pilares. Oportunidade, quanto tua empresa atende. Conversão, quanto tu vende, baseado em quanto tu atende. Ticket médio, passa uma régua. Tudo que tu faturou, quantas vendas tu fez, e ali está o teu ticket. Ah, mas o meu ticket varia. Se for padrão, não varia. Não é para variar. Beleza, eu posso categorizar ticket, mas se eu passar uma régua para projeção, ticket médio não varia. O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que fazer um cálculo de quanto eu, nos bons meses, quanto eu costumo atender, de quanto eu costumo atender, quanto eu vendo, e de quanto eu vendo, vezes o número de vendas, qual é o meu ticket, essa vai ser a razão do meu faturamento. Qual que é o problema? É que a maior parte das empresas já começa não calculando o número de oportunidades que gera. Todo mundo sabe quanto vende, não sabe conversão, mas todo mundo sabe quantas vendas fez, qual que é o seu faturamento. Só que métrica de faturamento sem baliza não serve para nada, porque a gente não tem como fazer um planejamento pensando o seguinte, vamos lá. Se num mês bom eu atendi 50 clientes, desses 50 eu vendi para 20, vezes o meu ticket ali que é R$1.000, vendi 20 mil, e 20 mil é ok, se no mês seguinte eu estou atendendo 30 e eu, obviamente, não tendo a subir meu ticket, porque meus produtos são os mesmos, o meu cliente médio compra quase sempre a mesma coisa, eu não vou fazer o faturamento. Porque se a meta histórica foi baseada em 50 oportunidades geradas, não tem um porquê eu conseguir esse resultado fazendo quase metade do que eu era para ter feito antes. E essa conta as empresas não sabem fazer. Isso eu falo para vocês que eu vejo todos os dias. Quando eu levo isso aqui para dentro de um negócio, aqui o cliente já cai do cavalo, porque geralmente ele não conta quantas pessoas ele atendeu. A maior parte dos vendedores tem preguiça de preencher o CRM. O CRM é uma ferramenta fundamental para que a gente entenda o andamento do comercial. Não quer dizer que um cara que atende 100 pessoas e vende para 2 é ruim. A única coisa que essa conta me diz é que se ele quiser vender para 4, ele vai ter que atender 200. Só que qual que é o furo da bala? O furo da bala tá no momento onde a gente parou de ter disciplina e os empresários começaram a aceitar isso. O vendedor, ele não tenta mais porque ele acha que ele vai ouvir não. E quando eu tinha, sei lá, 17, 18 anos, eu ouvi uma frase que mudou a maneira como eu percebia o não. Que era o seguinte: se tu precisa de 10 tentativas para conseguir o teu sim, o que tu tem que fazer é o seguinte: receber os nãos cada vez mais rápido. Então, o não, ele não tem que ser uma coisa pra gente ficar triste ou depressivo, ou ai meu Deus, o cliente não me ama. Não, não é isso. É só porque quanto mais não eu recebo, mais perto eu tô do meu sim. Então, se a minha taxa de conversão é 1 para 10, cara, me dá esses 9 não logo e vamos tentar buscar o meu sim. Entendeu? É ligar pro primeiro cara, tomar o primeiro não e contar. Agora faltam 8. Toma o segundo, agora faltam 7. Toma o terceiro, agora faltam 6. Porque lá no 10º a tendência diz que a minha venda tende a chegar.
E se ela chegar no terceiro, tudo bem, porque agora, contra a regra, eu tenho grandes chances de melhorar minha taxa de conversão e fazer, sei lá, 2 para 10, 3 para 10. Só que as pessoas condicionam ou não a muro. Então o vendedor ele não quer mais ligar, porque vai que o cliente atende. O vendedor ele não quer mais ligar, porque vai que o cliente me fala não. Só que, vamos ser bem honestos, que se eu não ligar, eu já tenho não. Então, brincadeiras à parte, né? O não eu já tenho, vamos atrás da humilhação. Mas o que eu quero dizer aqui é que a gente está fazendo muito pouco o que a gente deveria fazer. A gente está aplicando muito pouco a nossa responsabilidade sobre o processo. E eu falo como vendedor, como alguém que durante 15 anos defendeu bandeira de empresa. Todas as vezes que eu olhava o meu resultado e não conseguia chegar onde eu queria chegar, era só fazer um estudo. Eu não estava atendendo o quanto eu precisava, ou a qualidade do meu atendimento não estava tão boa assim. E aqui eu não acho nem que a qualidade do atendimento resolve o problema. Para mim, é matemática, atende mais e vende mais. A qualidade do atendimento a gente resolve depois. Porque a maior parte das contas a gente tira no volume. Eu não acredito que exista conversão zero, por exemplo. Mas quando eu me estudava, era o seguinte, a gente tinha, por exemplo, na Sadia, quando eu trabalhei na Sadia, a gente tinha 5 passos para a gente atingir lá o nosso ápice de venda. E uma das coisas que às vezes eu percebia que eu estava pecando é que eu descia do carro sem a pauta. E às vezes o cliente só de folhear a pauta eu já geria a oportunidade dele vender mais. Então, nos momentos onde eu não estava tendo bom resultado, eu não estava fazendo conta. Eu não estava entrando no cliente com proposta feita, eu não estava fazendo uma boa leitura de loja, eu não estava fazendo sellout, campanha para vender mais. Então, a gente tem que parar de ser o super talentoso e delegar para os outros, para o mercado, ou dar qualquer desculpa para não fazer o que a gente deveria estar fazendo. A gente criou uma geração de vendedores que estão acomodados. Eles não sofrem mais compra, eles não fazem mais venda, eles sofrem compra. É o famoso vendedor culposo. Né? Ele faz a venda culposa, quando não há intenção de vender. Ai, Eric, mas só chega ali de frio, só chega ali de desqualificado. E o que tu está fazendo aí, querido? Me diz, porque o teu trabalho é exatamente esse. Se o lead chegasse qualificado e pronto para comprar, uma vez eu ouvi isso. Por que teu resultado, tu acha que teu resultado não foi bom nesse mês? Ah, o meu resultado não foi bom porque o cliente não chegou tão inclinado a comprar. Tá, então para que eu preciso de ti então? Porque se o teu trabalho é exatamente pegar um cliente e incliná-lo a comprar, então se eu só preciso do cliente inclinado a comprar, eu troco o ser humano, principalmente no atendimento virtual, por uma IA, por um robô, e já tem muitas empresas fazendo isso, e o robô faz a venda de ponta a ponta. Eu preciso de pessoas para fazer o que o robô não vai fazer. O robô ele vai trabalhar com análise preditiva, mas o robô, às vezes, ele não vai encontrar uma saída no improviso que, às vezes, a gente precisa que o olho humano encontre. Mas é um improviso controlado, é um improviso baseado em dados. Quanto mais o vendedor repete processos e utiliza as ferramentas, mais soluções ele encontra para melhorar o próprio processo. Porque ele vai fazendo aquilo ali tanto, que vai ficando mecânico. Um exemplo muito legal da gente contar isso é, quando a gente faz autoescola e não sabe dirigir, a gente aprende tudo como a autoescola ensina para que a gente dirija e passe na prova do Detran, enfim. Quando a gente já sabe dirigir, o que a gente precisa fazer? Corrigir vício. Quando a gente aprende um processo comercial, a gente precisa esquecer dos nossos vícios. Ah, mas na outra empresa que eu trabalhava é assim. Mas se aqui não funciona dessa forma, vamos respeitar esse processo, ele está testado e validado. As pessoas querem mudar o resultado do processo antes de aplicar o processo e ver se funciona. Eu sempre costumo dizer nos times, cara, testa primeiro.
e vê se funciona. E depois tu me fala que não dá. Mas não me fala que não dá antes de tentar. Só que a grande pergunta é que é o seguinte: beleza, hoje nós temos o tráfego pago, ele traz lead pra caramba. Eu já vi corretor de imóvel sentado, atualizando o celular, esperando cair lead. Eu já vi empresa que tirou os vendedores da rua e botou todos para dentro do escritório para atender por WhatsApp. Não acho que seja um mau caminho, mas acredito que não é o único caminho. E a pergunta que fica é: como os vendedores vendiam antes do tráfego pago? A famosa sola de sapato? Eles batiam porta? Como é que os vendedores vendiam nos anos 90? Nos anos 90 surgiu uma tecnologia de ponta, ela revolucionou e revoluciona até hoje o mundo dos negócios. Era um produto que a gente declarava no imposto de renda, era um produto que custava o preço de um carro e era um produto que as pessoas faziam fila para ter. Esse produto era o revolucionário telefone fixo. Hoje a gente esqueceu que esse aparelhinho que está na nossa mão, ele também liga. E as pessoas dão a maior desculpa, que eu considero a maior parte delas dá a mesma desculpa, que eu considero a mais, piegas de todas, que é: mas as pessoas não atendem. Se as pessoas não atendessem, você não receberia 20 e poucas, 30, 50 chamadas por dia de números desconhecidos. Ou você acha que uma central telefônica está te ligando de maneira aleatória porque não dá resultado? Tem pessoas por trás de um telefone te ligando, ou robôs pré-setados te ligando porque não dá resultado. Tudo tem ciência por trás, principalmente nas grandes empresas. E aí a gente não quer mais usar o telefone. E aí o telefone, a gente tem ainda uma versão premium dele, né? Que era a versão que a gente podia falar de qualquer lugar, quase como é o celular hoje, né? A cada esquina a gente tinha um orelhão. Só que às vezes tinha que pegar fila. E hoje a gente está reclamando se te demoram a responder 5 minutos no WhatsApp. Pô, será que não dá pra, se a pessoa demorou para me responder, passou um turno, passou um dia, não me deu a resposta, será que eu não posso ser proativo, pegar o telefone e tentar resolver essa questão? Porque, vamos lá, a pessoa já não me respondeu. Teoricamente, se é uma negociação, ela já esfriou, já está quase perdida. Então, se eu ligar, não vai doer. Só que o problema é que o vendedor não liga porque o cliente pode atender. E porque, vamos ser bem sinceros, é bem gostosinho a gente mandar um disparo para 100 pessoas e quem quiser volta. O resto do tempo eu fico vendo TikTok, entendeu? É muito mais legal. Nos anos 90, os vendedores faziam conta, eles ligavam, eles batiam porta, eles ofereciam. E a gente não oferece mais. A gente está sentado atrás de um balcão com a barriga encostada esperando gente entrar. Venda. Com isso tudo eu posso dizer para vocês que não é matemática, que não é talento, é matemática. A conta é simples. Quem oferece mais, vende mais. E aí eu deixo para vocês uma pergunta que é a seguinte. Depois de tudo que eu falei para vocês, e espero que não tenha doído tanto, mas essa é a minha missão. A minha missão é mostrar para as empresas que os times comerciais não estão fazendo a parte deles. E muitas vezes não é nem porque o time comercial é ruim, é porque a gente como gestor instruiu-os errado. Então a minha missão aqui é provocar essa mudança de mentalidade. Porque se o que me forjou a vida inteira, se o que me trouxe resultado a vida inteira, inclusive nos piores momentos da minha vida, foi ser disciplinado a ponto de repetir um processo várias vezes até que eu conseguisse fazer ele funcionar, por que a gente não faz mais isso hoje? Então a minha missão é provocar vocês para que vocês parem de ser refém de talento. Que parem de esperar por um vendedor bom de lábia. Que comecem a focar em vendedores que têm um comportamento
de vendas perene que não destoa muito da realidade, que quando às vezes foge um pouquinho da curva e vende muito, mas na maior parte das vezes mantém um comportamento flat. Porque é isso que te dá previsibilidade, é isso que não te adoece, é isso que te tira da zona de conforto como negócio e que te permite alçar voos maiores. Processos bem construídos, processos eficazes permitem que vocês repliquem os negócios de vocês. Que vocês consigam ter escalabilidade. A palavra da moda, escala. Que para o teu negócio ter escala, ele precisa ser previsível, repetível, replicável. E se eu não consigo que 2 vendedores meus trabalhem do mesmo processo, como é que eu vou ter 10 filiais? Vai funcionar? Não vai. Eu vou ter cada uma trabalhando de um jeito, cada uma no mês tendo um resultado diferente, e no final eu só vou enlouquecer. Então, para que vocês tenham saúde, sanidade mental e, acima de tudo, para que vocês cresçam, para de focar no talento. Foca no processo. Cria um manual, cria um playbook, faz um treinamento em vídeo e faz a tua equipe ser treinada pelo processo, não pelo vendedor, que vai falar para ele assim, ó, não, daí tu tem que fazer assim. Daí o cara vai perguntar para ele assim, tá, mas e se eu não fizer assim? Não, tem que fazer assim. Mas por que tem que fazer assim? Não, porque eu aprendi assim. Pro cara cansado. O cara cansado vai treinar outro cara e já vai treinar um cara cansado. Daí ele vai chegar e o processo diz que tem que fazer, mas ele fala, não, isso aí não funciona. Sejam apegados aos manuais de vocês, aos playbooks de vocês. Sejam amantes da disciplina, do talento. Não permitam que o melhor vendedor de vocês chegue atrasado, dê mau exemplo. Porque se ele é o melhor vendedor e ele faz tudo isso, o que eu vou esperar dos piores? Se o vendedor falar para ti que não vai preencher o CRM porque não funciona, manda um abraço para ele e manda ele ser feliz em outro lugar. Não tolera a indisciplina. Porque no final quem paga a conta é você. Eu gosto muito dessa frase e depois que eu ouvi, eu levo ela para todas as palestras que eu faço, independente do contexto, porque o processo, a disciplina nunca fogem de nenhum dos meus conteúdos. Mesmo que eu conte a minha história de vida 100%, que eu contei para vocês só uma parte aqui. O trabalho duro vence o talento sempre que o talento não trabalha duro. Isso é dito por um treinador de basquete. Quantas pessoas brilhantes vocês conheciam, extremamente talentosas, e que por falta de disciplina não fizeram o que precisavam fazer? Quantos meninos jogavam muita bola, mas não viraram jogadores profissionais? Todo ano existe uma competição chamada Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde mais de 100 times a nível Brasil, com suas categorias de base, entre todas as séries A, B, C e D, mandam seus times juniores, sei lá, de 15 até 20 anos, para que disputem uma competição, e que tem fase de grupos, depois tem o mata-mata, e todo ano a gente pega o time campeão e faz um raio-x. Quando tu vai olhar aquele time que foi campeão, mais da metade dele, meninos até os 20 anos, que teoricamente estariam com a vida encaminhada, às vezes num grande clube, um Palmeiras, um Flamengo, um Corinthians, um Vasco, um Santos. Mais da metade desses jogadores não viram profissionais. Tem intempéries na vida? Sim. Não vai ter espaço para todo mundo no mercado. Um time de futebol, o time titular só tem 11 pessoas. Um elenco de um time costuma ter de 25 a 30. Só vai ficar quem trabalhar. Hoje o futebol não é mais uma coisa tão voltada para a técnica. Hoje o futebol é físico. Hoje tem dado para tudo. Quanto o jogador corre, quanto tempo o jogador deu um pico de alta intensidade.
Quantas vezes o jogador se colocou em posição de gol? Quantas oportunidades ele criou? Em que lugares ele chutou quando ele bateu os últimos 5 pênaltis? Por que a gente não leva isso para o nosso negócio? Nossa, Eric, mas são sistemas extremamente complexos. Começa com uma folha de papel. Começa com uma folha de papel, escreve na folha de papel quantas pessoas tu quer visitar hoje. Faz uma lista e cada uma que tu visitar, tu risca. Só que não para o teu trabalho enquanto tu não terminar a lista. Criou a disciplina? Beleza, agora tu leva para um CRM. Cadastra todas as pessoas. Não desiste enquanto não ligar para todas. Hoje é o dia de dar follow-up. A minha agenda está dizendo que eu tenho que dar follow-up. Então hoje eu vou dar follow-up. Eu vou ligar de volta, eu vou dar retorno. Vou mandar proposta, eu vou cobrar. Não vou deixar o cliente no limbo. Porque se eu não cobrar o cara, outra pessoa vai cobrar e quem cobrar vai vender. O vendedor extraordinário, ele não é o cara que faz uma vez só e todo mundo fica olhando ele como herói. O vendedor extraordinário é aquele cara que entendeu que a disciplina é o caminho e que faz todos os dias a mesma coisa de forma consistente. E que a consistência não é acaso, a consistência é parte da identidade dele. Muito obrigado.